Capítulo 7. Efeitos do romper todas as barreiras. Depois da morte de meu marido, meu filho e minha nora acharam que eu precisava de companhia, ou seja, de que eu precisava de um cãozinho. Um ano mais tarde, arrumei uma cachorrinha e dei-lhe o nome de Missy. Ela ensinou-me sobre as portas e o romper as linhas de frente inimigas. Ela acreditava que as portas eram algo que deveria ser conquistado. Embora ainda fosse pequenina, com cerca de 5 quilos, ela tentava continuamente pular a porta entre a cozinha e a sala de visitas. Por fim, um dia em que eu estava fora da cidade, uma amiga que ficou cuidando de Missy encontrou-a na sala de visitas, à porta de entrada, esperando por ela. Depois desse episódio, Missy sempre a esperava à porta de entrada. Ela finalmente alcançara a porta. Na verdade, assim que ela a conquistou, essa porta já não era mais uma questão com a qual deveria se preocupar. Essa porta não podia mais detê-la. Tínhamos de pensar em uma nova forma de mantê-la presa na cozinha. O mesmo acontece conosco. Assim que rompemos uma porta, essa porta já não representa mais uma questão com a qual devemos nos preocupar. Um novo estágio da fé foi comunicado para nós e o que antes representava um obstáculo agora se reduz às expectativas de nosso comportamento cotidiano. Nossa crença entra em um novo estágio, portanto precisamos de novos desafios. Novos desafios surgem à medida que os antigos são vencidos. Nós enfrentamos estes novos desafios com uma nova fé. Caminhamos de fé em fé, crescente. O desbravador vai adiante de nós, como nunca fora anteriormente. Subtítulo: O desbravador está sobre nós. Deus é mais que um desbravador, Ele é o mestre de todas as rupturas das linhas de frente inimigas. Veja 2 Samuel, capítulo 5, versículo 20. A Igreja Apostólica está rompendo barreiras e se libertando. Estamos prestes a experimentar a alegria, a ousadia, a coragem, a força e a rendição que nenhuma geração antes de nós experimentou. Por quê? Porque Deus, o desbravador, está sendo derramado sobre sua igreja com o manto da unção, da ruptura das frentes inimigas. Um dia, as barreiras que nos obstruíram durante toda a nossa vida cairão. Esse será um dia maravilhoso para presenciarmos nesta vida. A ruptura das linhas de frente inimigas afeta a igreja de muitas formas. Subtítulo: A ruptura das linhas de frente é mais que uma experiência espiritual. É uma manifestação física de algo que aconteceu na dimensão espiritual. Algumas pessoas focam o acontecimento espiritual, ao passo que outros focam a manifestação física. Mas, na verdade, as duas esferas devem ser enfocadas. Na ruptura das linhas de frente inimigas, as coisas acontecem no reino natural. Quando rompemos de forma espiritual, lemos com frequência nos jornais os fatos sobre os quais estivemos orando. As pessoas que focam o reino natural, muitas vezes, criticam outras por serem muito espirituais. Aquelas que focam a ruptura espiritual das linhas de frente inimigas são muitas vezes criticadas por quem parece ser muito prático. Mas a ruptura das linhas de frente inimigas é um evento espiritual e físico que exige tanto intercessão como ação ousada. À medida que alcançamos novos níveis de rupturas, percebemos que isso afeta de forma grandiosa a igreja. Expansão do território. Subtítulo: Como resultado da ruptura, começamos a nos estender e a nos espalhar. Outro termo para romper é estender-se. Em Miqueias 2:13, eles, quando rompem a porta, movem-se para um local mais amplo e maior. Eles se estendem e se espalham.
A Bíblia também fala sobre romper os lugares estreitos. Quando Deus vem, nós não só aumentamos, mas também nos estendemos e nos espalhamos. Isaías 49:19 afirma: apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar de sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Gênesis 28:14 declara: seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de ti e da sua descendência. Aumento e bênção. Subtítulo: a ruptura e o sair resultam em aumento e também em bênçãos. A colheita é liberada por intermédio do desbravador. A igreja cresce em número, exatamente como aconteceu em Atos dos Apóstolos, e começa a se espalhar por toda a terra. Isso já acontece fora dos Estados Unidos. Na África, na América do Sul e na Ásia, as igrejas surgem da noite para o dia por causa do número de conversões. Tenho um amigo que é apóstolo na África do Sul. Em 3 anos, sua igreja multiplicou-se e chegou a mais de 1.000 membros, e ele teve de estabelecer mais de 3 novas igrejas. Uma igreja que ele estabeleceu em Moçambique cresceu praticamente da noite para o dia para alcançar o número de 5.000 membros. Crescer dessa forma é algo considerado comum ali. O crescimento também afeta diretamente nossas finanças. Quando o desbravador vem, ele libera sua glória na igreja. Ezequiel 10, versículos 3 e 4 fala da glória sobre a soleira. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo esplendor da glória do Senhor. É à soleira ou ao limiar que a glória é liberada. Onde a glória está, ali está a presença do Senhor. E quanto mais a presença de Deus ali estiver, observa-se uma tremenda liberação no reino financeiro. As finanças estão ligadas à glória. Deus diz: farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória. Diz o Senhor dos Exércitos: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e é neste lugar que estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versículos 7 ao 9. Conforme mencionado anteriormente em Atos dos Apóstolos, a Igreja Apostólica experimentou uma liberação financeira. A generosidade marcou a ruptura. Quando a Igreja de Deus nasceu, os recursos financeiros foram derramados ali. Em toda a história bíblica, a prosperidade que estava sobre o povo de Deus fazia parte do crescimento ou da ruptura das linhas de frente inimigas. Em Gênesis 30:43, Labão aumentou sua riqueza de forma extraordinária, porque a bênção do Senhor estava naquela casa, na pessoa de Jacó, que recebia o favor e a bênção de Deus. Em resultado disso, Labão foi abençoado com multiplicação. Quando Deus tomar posse da igreja, seu povo não mais enfrentará problemas financeiros. Frase-chave: a revelação não só libera a visão, mas também libera a estratégia de como devemos avançar. A revelação nos mostra o próximo passo a ser dado. Reavivamento. Subtítulo: a ruptura, por estar relacionada ao crescimento, resulta em reavivamento. O verdadeiro reavivamento, conforme esboçado por George Wallace Jr. em seu livro Intercessão Informada, resulta em ruptura das linhas de frente inimigas. As rupturas na cidade e no território querem dizer que o que quer que esteja obstruindo o crescimento da igreja nas esferas celestiais foi rompido.
Repentinamente, toda a igreja no território começa a crescer e a aumentar. Uma igreja de 350 membros em Cali, na Colômbia, teve um crescimento explosivo praticamente da noite para o dia, passando a 35 mil pessoas após a ruptura das linhas de frente inimigas em 1995. E na África do Sul, ouvi uma história de um pastor no território Venda, no nordeste da África do Sul. O território fora governado por deuses tribais tradicionais e um deles era um deus que semelhava a uma cobra. No início da década de 1970, um despertamento irrompeu em meio aos jovens nas escolas de ensino médio, nas faculdades e nas universidades. O pastor Corombe, que morreu em 2003, de Venda, e outros eram da vanguarda desse novo movimento. Em 1977, Reinhard Bonk fez uma cruzada nessa região. Milhares de pessoas participaram dessa cruzada que representou o ponto de virada do cenário espiritual da região. O desbravador veio para essa cruzada. O poder de Deus veio de tal forma que ninguém naquela região jamais vira ou experimentara algo parecido. Bonk, com a unção do Senhor, acenou sua mão de um lado para o outro em frente à multidão, e milhares de pessoas caíram sob o poder do Espírito de Deus, a ponto de terem de ser carregadas de volta para suas casas. As escolas e os negócios ficaram fechados por alguns dias, pois muitas pessoas foram afetadas. O poder das trevas que segurara aquela região no cativeiro foi quebrado. Um poderoso reavivamento irrompeu na região e envolveu todo aquele território. Tudo ficou diferente desde aquele acontecimento. As igrejas cresceram muito, algumas ficaram com mais de 5 mil membros. Uma igreja com cerca de 5 mil membros era considerada pequena, entre aspas. Alguns dos grandes líderes espirituais da África são provenientes do território de Venda. O desbravador chegou à região e arrebentou a porta que prendia as pessoas na escuridão. Revelação. Subtítulo. Na ruptura das linhas de frente inimigas, a revelação tem crescimento explosivo. Vemos que a igreja é a porta dos céus. Gênesis 28:17. Quando a porta do céu se rompe, a revelação é parte daquilo que é liberado. Antes da ruptura das linhas de frente inimigas, a revelação é rara. Em 1 Samuel 3, versículo 1, lemos: E as visões não eram frequentes. Em outras palavras, não havia abertura para as visões. A revelação não só libera a visão, mas também libera a estratégia de como devemos avançar. A revelação nos mostra o próximo passo a ser dado. Alegria. Subtítulo. A ruptura das linhas de frente inimigas é marcada pela alegria. O inimigo é vencido à porta e a alegria, acompanhada de cantos, irrompe. Toda a terra descansa tranquila. Todos irrompem em gritos de alegria. Isaías 14, verso 7. Isaías 44, 23 fala do romper alegre em canções que acontece quando Deus rompe as barreiras para nós. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isto. Gritem bem alto, ó profundezas da terra. Irrompam em canções, vocês montes, vocês florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. Ele mostra sua glória em Israel. A alegria é totalmente sobrenatural e é liberada nesse momento. Na geração passada, havia muitos que ministravam a alegria do Senhor. As pessoas eram ensinadas, havia imposição de mãos sobre elas nos momentos em que a alegria do Senhor irrompia no meio do seu povo. Deus estava restaurando a alegria do seu povo para renovar a força e restaurar a alma deles. Era o remédio que fluía do coração alegre, curando-os e preparando-os para este tempo. Ele está libertando seu povo do cativeiro de tudo que, de algum modo, os aprisiona. Ah, o irromper de alegria!
Quando o Senhor trouxe cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, versos 1 ao 3. O irromper sobrenatural da alegria que está começando a ocorrer é o grito do rei em meio a seu povo. É o desbravador arrombando, irrompendo e estabelecendo-nos em um novo lugar. O cativeiro é destruído de forma sobrenatural. O libertador veio, vem e continuará a vir. Deus está marchando em meio aos cultos de nossas igrejas e Ele, quando Ele se mostrar, virá como o leão da tribo de Judá, o capitão dos exércitos que leva seu povo à vitória, o triunfo. Novo som em adoração. Subtítulo: com essa liberação, um novo som na adoração lidera o caminho. A unção do desbravador é liberada sobre as equipes proféticas de adoração em toda a nação. Há novos líderes de adoração ousados que estão ouvindo o som no céu, o som de triunfo, e o liberam aqui na terra. A verdadeira adoração profética deve nos levar ao irromper na terra do som que está no céu, o som da alegria. Um aspecto da adoração apostólica irromperá nesta geração e se multiplicará por toda a nação e por todo o mundo. Não é o tipo de adoração Jesus e eu, ao contrário, é o som do triunfo, é o nosso rei, nosso líder apostólico, liderando-nos em nosso grito de vitória. Parte da ruptura das linhas de frente inimigas e do espalhar-se resultará na total restauração da tenda de Davi, o que inclui a adoração, intercessão e a própria igreja. Há um remanescente na igreja que está prestes a experimentar a restauração total daquilo que originariamente Deus tinha a intenção. Amós disse: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará estas coisas. Amós 9, versículos 11 e 12. Pedro repetiu essa ideia da restauração no dia de Pentecoste. Veja Atos 2, versículos 14 ao 40. Creio que a tenda de Davi é um tipo de igreja apostólica. A tenda de Davi era onde ficava o trono de Davi. Veja Isaías 16, verso 5. E era o local de onde se estabeleceu o reino e o governo desse reino. Jesus é aquele que foi apontado para se sentar no trono de Davi para sempre. Por intermédio da igreja, que é a casa ou tenda do Senhor Jesus, o Rei, é entronizado e manifestará seu poder e sua autoridade. Em outras palavras, por intermédio da igreja, nesta era, Deus escolheu liberar o poder e a glória de seu reino. O impenetrável e imóvel. Subtítulo: por fim, aquilo que é impenetrável e imóvel está prestes a ser rompido. Isaías 45, 2 fala sobre quebrar a porta de bronze em pedaços e arrebentar as trancas de ferro. Aquilo que impedia a manifestação total da presença e do poder de Deus está de saída. Há uma igreja se levantando onde o desbravador abre o caminho e, em resultado disso, seu povo consegue romper as linhas de frente inimigas. Por essa razão, o milagre surgirá. As doenças que ainda não se renderam antes desse período estão prestes a dobrar seus joelhos e a se quebrar. As doenças impenetráveis e imóveis estão prestes a desaparecer. Acredito que estamos prestes a ficar maravilhados diante daquilo que Deus pode fazer e fará quando um povo romper as linhas de frente inimigas e se espalhar por toda a terra. O primeiro milagre de Jesus representou
uma ruptura. Subtítulo: o primeiro milagre de Jesus em Caná representou uma ruptura. Veja João 2, 1 ao 11. Maria, sua mãe, disse aos serviçais para que fizesse tudo o que Jesus lhe dissesse para fazer. Jesus ordenou aos serviçais que enchesse os potes com água. Ele transformou água em vinho. Alguém tinha de tomar uma atitude ousada, que liberaria a fé para que o milagre se manifestasse. Jesus rompeu as barreiras vez após vez em sua vida aqui na terra. Sua ressurreição foi a ruptura derradeira em que o desbravador rompeu as portas da morte para sair para a vida. A obediência de Moisés representou uma ruptura. Subtítulo: o que quer que seja que até agora pareça inalcançável ou inconquistável, está prestes a ser nosso. Moisés e os israelitas são um exemplo disso. Deus visitou Moisés nos confins do deserto. Moisés foi despido do sucesso e da proeminência que tivera na corte de Faraó como filho adotivo. Ele perdera tanto sua habilidade para falar como sua confiança em suas habilidades de liderança. Deus o encontrou em um lugar distante e ermo, no meio do nada, e basicamente lhe disse: quero que você liberte meu povo do Egito. E para isso você tem de ir para lá, confrontar o Faraó e dizer-lhe que deixe meu povo ir. Irei adiante de você. Êxodo 3, versículos 7 ao 21. Moisés apresentou suas objeções humanas ao desafio de Deus. Ainda assim, Moisés, por fim, ouviu a Deus e levantou-se. Ele levou Arão consigo e encontrou-se com o Faraó. A transformação aconteceu na alma de Moisés e ele levantou-se em obediência e tomou o seu lugar. Moisés e Arão apresentaram-se diante do Faraó 10 vezes para exigir que Faraó deixasse o povo de Deus ir. Faraó mudou de ideia 10 vezes, mas Moisés não desistiu e nem retrocedeu. Ele continuou a voltar à presença do Faraó. Ele persistiu. Ele não desistiria. Essa não era a sua ideia. Deus falara com ele e ele acreditou em Deus. Houve uma ruptura nesse caminhar. Como resultado disso, Faraó por fim cedeu, pois Moisés continuou perseverando e Deus continuou a se mostrar presente. A última praga resultou na morte dos primogênitos dos egípcios. Veja Êxodo capítulo 11, versículos 4 ao 7, também 12, versículos 29 ao 30. Naquela cultura, o primogênito recebia o dobro da porção. Essa última praga descreve o que Deus está fazendo na igreja. Ele está retirando a herança do inimigo e restaurando a herança do primogênito à igreja, a porção dobrada. Israel saiu da escravidão com os despojos ou a prosperidade do Egito. Essa também era a porção de Judá. Deus disse por intermédio do profeta Zacarias: quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Zacarias 9, versículos 11 e 12. Estamos prestes a nos libertar. Subtítulo: a igreja, neste momento, está prestes a se libertar dessa prisão. Ela não sairá de mãos vazias, mas sairá com a riqueza do Egito e da Babilônia. Quando Deus, o desbravador, abriu caminho, ele fará isso com os bens em suas mãos. A igreja romperá as linhas de frente inimigas e se libertará com uma porção dobrada. Esse será o dia em que será liberado tudo o que representa essa porção dobrada. A igreja sairá com porção dobrada em dinheiro, em negócios, em filhos, em unção, em alegria, na presença de Deus, em saúde e assim por diante. Nossa herança está sendo liberada. Subtítulo: herança é outro elemento da porção dobrada que acompanha a ruptura das linhas de frente inimigas.
temos uma herança em Cristo. Somos chamados de co-herdeiros. Romanos 8, versículo 17. Isso quer dizer que, quando Cristo morreu, libertou-se uma herança da qual tomaremos posse nesta vida, não na outra. A herança sobre o qual o apóstolo Paulo falou diz respeito à obtenção de resultados para se tornar o povo de Deus que o Senhor nos chamou a ser. Por exemplo, parte da herança de Paulo era os gentios. Quando os gentios se converteram, Paulo começou a perceber sua herança, o momento em que escreveu as cartas pastorais. Portanto, quando as cartas foram escritas e publicadas, Paulo herdou a parte que Deus planejara para a sua vida. Assim como Paulo tinha uma herança, também nós a temos. Ela se manifesta de muitas maneiras. Quando nos convertemos a Cristo, ainda não temos o fruto do Espírito Santo conforme apresentado em Gálatas 5:22. À medida que continuamos nosso relacionamento com Cristo, que denomina a si mesmo de a videira verdadeira e que nos chama de os ramos, veja João 15:5, então o que quer que esteja na videira começa a se manifestar nos ramos. Isso faz parte de nosso desenvolvimento e é o que nos tornamos com o correr do tempo, nossa herança. Frase-chave: levante-se e grite e siga adiante através da porta, pois Deus, o desbravador, já se levantou e vai adiante de nós, abrindo o caminho. O fruto do Espírito é parte de nossa herança e se manifesta à medida que desenvolvemos nossa natureza de ramos e continuamos a crescer na videira. O fruto inclui o seguinte: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Outra parte de nossa herança é a manifestação dos dons do Espírito. Veja 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10. Esses dons incluem a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, fé, dons de cura, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e a interpretação de línguas. A prosperidade é outra parte de nossa herança. João disse: amado, acima de tudo, faça votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João, capítulo 2. Alguns acham que a herança diz respeito a ir para o céu. Entretanto, isso é uma inverdade. A herança é para esta vida, enquanto estamos na terra. Deus, o desbravador, libertou toda a nação de Israel do controle do Egito por intermédio de uma liderança firme e determinada, a liderança apostólica. Nestes dias em que a força e a liderança apostólica se levantam, nações inteiras, como aconteceu com a nação de Israel, serão libertadas e soltas para tomar posse de seu destino. As nações que estiveram sob o poder de outros dominadores serão libertadas, encontrarão seu destino e crescerão. O desbravador está em nosso meio. É hora de romper a letargia e a passividade, de se libertar dessas características negativas. Levante-se e grita e siga adiante através da porta, pois Deus, o desbravador, já se levantou e vai adiante de nós, abrindo o caminho. Esse é o dia em que todos os obstáculos serão removidos. Esse é o dia em que as portas de bronze não resistirão. Já posso escutar as portas se abrindo e um grito de alegria se levanta e avança. Esse é o avanço da igreja, a igreja dos últimos dias, com uma porção dobrada da presença e do poder de Deus. Esse não é um dia para chorarmos. Esse é um dia para se levantar e gritar e avançar através das portas. Esse é o dia para tomar posse de nossa herança e de nossas promessas. Nós nos levantaremos e passaremos pela porta. Amém. Glória a Deus, aleluia.